O Ministério Público de São Paulo vai apurar se uma organização criminosa na internet está por trás do massacre em Suzano, na Grande São Paulo. Para explicar o que é o chamado Deep Web e ajudar a entender como identificar o uso desse tipo de ferramenta, a gente vai conversar agora com o advogado especializado em Direito Digital e Segurança da Informação, Renato Malafaia. Renato já está aqui conosco no Skype. Renato, obrigado pela participação aqui conosco. Quem acompanha a edição ontem do Link, a gente conversou com um repórter da R7 que mostrou um pouco dessa Deep Web. Antes da gente aprofundar nas investigações, essa Deep Web, como é que funciona, os riscos que existem nela, como ficar atento para que seu filho possa estar usando esse aparato? Bom, primeiramente, boa noite aí, Gustavo, boa noite, Viviane. Existe uma grande mística, né, por trás da Deep Web, mas ela é a parte da internet que não é indexável pelo Google, né? O que isso significa? Que ela simplesmente funciona em um outro protocolo. Se a gente conhece a internet nesse formato de um site com o final .com, a Deep Web funciona no final .onion, que é a tradução inglesa para a palavra cebola. E por quê? Porque o navegador mais comum utilizado na Deep Web é o Tor. O protocolo Tor, ele se apresenta como uma cebola, porque teriam camadas da internet, né? Esse protocolo está disponível para quem quiser baixar ele no computador, no celular Android, no celular iOS, e funciona da seguinte forma. O usuário se conecta na internet por esse aplicativo, né? Ele é um navegador, e o aplicativo remete o usuário a vários servidores. Então, ele vai para um servidor na Europa, depois vai para outro na Ásia, ele vai para vários servidores antes de fato, acessar a internet. Né? Renato, por que ele fez isso? É justamente para perder a rastreabilidade, para o usuário tentar fugir dos órgãos de investigação. Na sua linha de raciocínio aí, então, os sites não se comunicam, as informações não se cruzam, mas podem ser acessados com facilidades esses sites? Os sites podem ser acessados com facilidade. Assim como a gente conhece hoje os links para acessar os sites, a Deep Web funciona da mesma forma, também funciona com esse padrão do link. Só que ela funciona por códigos, né? O URL do site não é o padrão que a gente está acostumado. Ela é um código e o usuário acessa o site e lá pode fazer o que ele bem entender, né? Ele funciona exatamente só como esse outro protocolo, o protocolo técnico, para que, enfim, os usuários que acessarem essa ferramenta, no caso, esses fóruns, né, de debate na internet, eles tenham maior dificuldade para as autoridades tentar achar os usuários, né? Mas, ainda assim, é possível identificar os usuários, não é que ela é 100% impossível de ser feita. Aproveitando, então, um gancho sobre a identificação. A polícia ainda está apurando, o Ministério Público está querendo entender se eles participaram desses fóruns. Renato, alguém que incita a prática, ou seja, se houve de fato pessoas que incentivaram a esses adolescentes a essa prática, tem como punir criminalmente? Dá para punir, ir atrás dessa pessoa e colocar atrás das grades? Dá, perfeitamente. É muito importante a gente falar aqui que a internet, inclusive a Deep Web, não é um terreno sem leis. As mesmas leis que se aplicam hoje para o mundo físico, para o mundo presencial, também se aplicam à internet como a gente conhece e também se aplicam à Deep Web. Então, inclusive a própria lei que regula a internet no Brasil, que a gente chama de Marco Civil da Internet, né, que está em vigor desde 2014, ela também se aplica à Deep Web, só que os players da Deep Web, potencialmente, eles não armazenam as informações, assim como a maioria das empresas que trafegam na internet normal. Lógico, tem alguns fóruns que cumprem suas obrigações legais, então aí fica mais viável, fica mais simples cumprir com esse procedimento de investigação para futura repressão contra o responsável pelo crime, mas existem aqueles usuários também que não armazenam as informações de cada um que navega naquela página. Então, é fato que a utilização da Deep Web torna mais difícil a identificação, mas não impossibilita, assim, 100% das vezes. E em relação aos pais, para acompanhar os filhos de perto, eles têm que ver se o filho instalou algum programa diferente, porque uma simples pesquisa no Google não vai perceber que o filho está tendo acesso a esse fórum, né? Isso, perfeitamente, perfeitamente.
Como eu disse, a Deep Web ela não é indexável pelo Google. Então, os pais não vão achar informação de Deep Web na pesquisa tradicional. E como é que eu faço para saber se meu filho está ou não está utilizando essa ferramenta? É muito simples. Como eu disse aqui agora há pouco, o navegador mais comum se chama Tor. Ele se apresenta com a imagem de uma cebola, né? O símbolo dele é uma cebola. Então, se os pais quiserem saber se os seus filhos estão utilizando a Deep Web, é muito simples, basta ver nos seus celulares, nos seus computadores, nos seus tablets, se existe o aplicativo Tor instalado. Se existir, claro, vai ter a chance dessa pessoa estar acessando a internet na Deep Web. Renato, há uma tendência de você tentar evitar os crimes ultimamente. Há possibilidade, ou você acredita que as autoridades aqui no Brasil, o FBI já faz muito isso lá fora, né? Uma das maiores organizações de pedofilia foi descoberta pelo FBI na Deep Web. Ou seja, você acredita que as autoridades brasileiras têm que ficar atentas a esses fóruns para prevenir que novos ataques ali podem deixar rastros de possíveis atiradores e você antecipar a tragédia? Com certeza, né? Essa forma inicial, preventiva ao ilícito, especialmente o ilícito penal, ela é muitíssimo importante. Vamos imaginar aqui se as autoridades judiciárias tivessem conseguido prevenir o ataque que aconteceu lá, infelizmente, nessa escola. Com certeza, as autoridades brasileiras precisam prestar maior atenção a esse tipo de ilícito, né? Especialmente agora que a internet está se massificando cada vez mais. Mas, de toda forma, o Ministério Público querendo acessar os dados do usuário, querendo conduzir a investigação na Deep Web, ele tem ferramentas para isso. Então, por mais que, eventualmente, a plataforma não tenha armazenado os dados técnicos, né, eu digo o IP do usuário que fez alguma interação lá com os criminosos, o Ministério Público ainda pode identificar informações valiosíssimas, né? Vamos lembrar aqui que o criminoso, ele também tem um telefone, ele deve ter seu e-mail, ele deve ter uma conta bancária. Quer dizer, pela investigação, o Ministério Público pode acabar chegando em elementos que hoje desconhece. E aí abrir um leque muito grande de caminhos para seguir, enfim, abrir um monte de linhas de investigação que hoje parece não existir. Tá certo. Renato, obrigado pela participação aqui conosco. Obrigada, boa noite, Renato. Obrigada pelas informações. Eu que agradeço. Boa noite, pessoal. Boa noite a todo mundo que está nos assistindo.